Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Marajó e hoje eu tenho a oportunidade de receber um grande homem de Deus. Já conheci um tempo atrás e agora está voltando aqui no Arquipélago do Marajó. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marlon. Deus abençoe. Obrigado pela honra de estar aqui no podcast Marajó, esse lugar maravilhoso, né, que a gente está aqui há vários dias já rodando, vendo imagem, vendo paisagem. Isso aqui é incrível, uma honra estar aqui hoje. Tá certo. E justamente eu queria começar, pastor, falando sobre essa turnê. Eu já vi vídeo seu até pulando no rio, aproveitando um pouquinho. Como é que tá sendo essa experiência aqui pelo arquipélago? Tá sendo maravilhosa. A gente foi aqui tem aquele vilarejo, Piriá, não é isso? Aham, Recreio do maiores, Piriá, sim. É um dos maiores, eu fiquei sabendo, é um dos maiores vilarejos que tem da América Latina. Né? São mais de 3 quilômetros de ponte, é uma área incrível. Incrível. Eu amei aquele lugar, eu e a Tata, minha esposa, a gente brincou muito, a gente até tinha um barco lá de 3 andares, né? E aí os meninos me desafiaram a pular do terceiro. E aí eu não podia passar vergonha, né? Eu passei um medão, mas eu fui lá, me diverti muito. Está sendo um tempo onde a gente tem visto o Senhor trabalhar, conversão de almas. A gente tem ouvido, conversado com as pessoas a respeito das canções, como elas têm recebido essas mensagens. E vivido também essa experiência de curtir, né? De poder se divertir, conhecer o lugar, conhecer a cultura. A gente saiu andar, conhecer, em todos os lugares que a gente foi. A gente parou um pouquinho, andou, conheceu pontos turísticos, pontos importantes. Né? Então, assim, está sendo um tempo muito precioso. Entendi. E pastor, essa experiência é algo que o pessoal nos questionou muito. Nós fizemos uma viagem há um tempo atrás e eu me lembro bastante, o pessoal questionava, porque o senhor tem muitas canções conhecidas em versões e apresentadas por outros cantores e de repente, naquela época da sua primeira agenda aqui ainda, o senhor fez show aqui em Breves e fez lá em Portel, no Camel, se eu não me engano. O pessoal pouco conhecia ainda, tinha algumas músicas que estavam estourando e aí logo depois o senhor lançou a outra, que foi o Pintor, né? Pintor do Mundo. Logo depois da sua agenda aqui, o senhor lançou essa música e aí ficou ainda mais conhecido. Como foi que o senhor começou nessa trajetória? Bom, eu comecei a escrever, né? Escrever em 1999, foi quando, por volta, né, 2000, 1999, eu comecei a escrever músicas para a igreja local. Na época a igreja tinha campanha, né? Então aí fazia música de campanha, até tem uma delas que o William Nascimento gravou, Arca da Fé. Qual é? Arca da Pode Fé. Cantar? Posso, né? Eu vou construir a Arca da Fé, a Arca da Vitória, como fez Noé. E eu comecei a desenvolver esse ministério de escrever, né? Eu comecei a gostar dessa ideia de escrever, buscar melodia, ao mesmo tempo em que eu estava me aprimorando em tocar. Eu estava me aprimorando em tocar, porque eu canto desde pequenininho. Eu me lembro quando isso começou na minha vida, foi quando eu fui a um show do Matos Nascimento. Eu era bem novo, eu não lembro a idade, mas lembro exatamente o dia do show, eu lembro das imagens. Eu vi ele cantando e no final aquelas centenas de vidas se rendendo a Jesus e eu falei, é isso que eu quero ser. Aquilo me inspirou profundamente e eu comecei cantando imitando o Matos, tentando imitar o Matos. E essa coisa da música foi me envolvendo. E aí eu comecei a escrever. Ao escrever as canções, eu comecei a primeiro servir ali aos cantores regionais, aos cantores da cidade. Eu nem imaginava, eu nem sabia como funcionava essa mecânica dos direitos autorais, nada disso. Eu só escrevia música, grava aí, grava ali, grava lá. Até que um dia eu conheci um amigo muito especial, que é um amigo que eu carrego com aliança desde esse tempo, que o nome dele é Josué Godoy. O tecladista. Andou com nós. O Godoy é que produziu todos os meus discos, né? Exceto o EP Dono de Todas as Canções, é o único EP que eu não fiz com ele. Todos os meus sucessos foi ele que produziu. Nós começamos essa parceria quando eu fui uma vez conhecer o estúdio dele, levei algumas canções lá para ele e ele decidiu ficar com uma parte dessas canções para mostrar aos cantores que fossem gravar. E ele era produtor do Regis Danés, não me disse nada e eu também não sabia. E aí teve uma dessas canções que estava no meio desse compêndio de músicas que ele decidiu mostrar pro Regis. E o Regis lançou ela em 2011. O nome é Tu Podes. Como é? Canto de trechinho aí. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Depois de Faz um Milagre em Mim e acho que A Minha Família, esse foi um terceiro sucesso assim, muito grande do Regis.
E eu tive a honra, em 2011 estava saindo aquele programa, o primeiro programa que foi transmitido a nível internacional, me esqueci o nome agora, e foi a primeira vez que os gospels surgiram para cantar aquele... que é transmitido pela Globo? Isso, foi transmitido pela Rede Globo. Foi nacional e internacional. A música tocou a primeira vez lá. Promessas. Promessas. Sim. A música tocou pela primeira vez lá. Explodiu a música. E aí eu era o compositor. Ali eu criei um vínculo com o Regis. Depois, no segundo disco, eu me lembro que eu fui pra casa dele escrever com ele. Né? Eu, Josué, ele, Joselito. A gente escreveu algumas canções, Profetizo, entre outras músicas que ele gravou. E nisso, um dia eu tive que me comunicar com a gravadora. Eu tive que começar primeiro a aprender sobre direitos autorais, porque essa música ia ser gravada por uma gravadora, então eu tive que me inscrever numa associação que eu não sabia o que era aquilo, eu tive que fazer uma série de processos, editar a música que eu não sabia o que era. Foi ali que eu comecei a aprender sobre esse mecanismo, né? E eu tive que ter contato pela primeira vez com a gravadora, com a MK Music. E aí a Alessandra Bioni, que trabalha lá, que é uma amiga, pegou e me disse: pastor, por que você não mandou as músicas pra cá? Então, mandei lá a gente chama de demo, né? Que não é demônio, né, gente? É demonstrativo. É de demonstrativo. É isso aí. Mandei um disquinho demo com várias canções. Entre elas estava uma música que a Aline Barros selecionou pro repertório dela. No dia que eles foram apresentar para Dona Ivelisse de Oliveira esse CDzinho, aliás, o repertório da Aline, tava a Aline, estavam as pessoas que trabalham com ela, Dona Ivelisse de Oliveira na mesa. Bom, vamos ouvir as músicas. E começou. Aí teve uma música, a Dona Ivelisse parou. Perguntou: de quem que é essa voz aí? E aí a Alessandra me ligou. Foi quando eu recebi o convite para gravar. E foi um sucesso. Carinho levou, que é a casa do pai. Né? Eu quero estar na casa do pai, comer em sua mesa, meu pai. Tudo que eu preciso está em ti. E aí virou uma sucessão. E aí não parou mais. Aí escrevi várias outras Cicatrizes para Bruna Carla, para Cassiane. Basicamente, assim, todas as pessoas que eu já admirei um dia, eu tive o privilégio de poder ter pelo menos a chance de escrever uma canção para elas. Nossa, você me falou uma pessoa que eu já recebi aqui há algumas semanas atrás, o Paulo Neto. Inclusive aqui no podcast ele estava me falando inclusive da sua humildade. E é algo que eu até comentei com ele, conversando aqui sobre isso, sobre o senhor. Eu me lembro que algo que me marcou muito viajando aqui, tanto aqui como lá em Portel, é a humildade de alguém, de um cantor que já tem um reconhecimento. Então o Paulo está começando agora, mas muito conhecido aqui na região, fez uns shows aqui incríveis. Canta demais, né? Pelo amor de Deus. E ele estava me falando da Dona Eveline. É incrível como todas as pessoas que de alguma forma trabalham com a MK se encantam com o formato de seleção e como essa mulher foi usada por Deus para, de forma direta ou indireta, levantar tanta gente, né? Ela que de forma concreta lá na MK acabou escolhendo muitas pessoas. E aí o Paulo Neto, só para concluir, o Paulo Neto, ele conta que ela passou algumas noites sem dormir, até ligar para ele e contratar ele. Então hoje ver esse menino crescendo, fazendo shows e uma humildade incrível. E olha, eu vou te falar, Paulo Neto é um fenômeno, né? Eu lembro do primeiro vídeo que eu vi dele, na época ele não tava na MK, ele pequenininho cantando numa igreja, assim, acho que era Porque Ele Vive, se não me engano o hino. Tinha um vídeo dele viralizado na internet, ele era bem menorzinho. Mas assim, a Dona Ivelisse, ela, se você parar para observar, num período onde a internet não tinha o poder que ela tem hoje, se você pegar Cassiane, se você pegar Anderson Freire era vocalista de uma banda com os irmãos. Se você pegar a Bruna Carla, Aline Barros, entre muitos outros, eu vou citar esses que eu lembro agora, que eu tenho certeza, e eu sou um deles, que a Dona Ivelisse, ela pegou a partir do zero. É alguém que ela ouviu totalmente bruto, e olhou e disse: tem tesouro aqui. Né? Hoje com a internet é muito mais fácil, porque a internet ela democratizou, né? Então a internet revela pessoas, né? Às vezes você tem gente, por exemplo, que a igreja não conhece, mas que a internet conhece, né? Então a internet mas na época que a Dona Ivelisse escolhia as pessoas que deram muito certo, que tem carreira artística, que tem história, ela só tinha o tino, era o tino dela. Ela olhava
Eu me lembro, por exemplo, quando chegou na mesa dela, nessa época eu participei desse assunto, o Delino Marçal é um amigo, e ele me mostrou num quarto a música que ele tinha feito de Jó. E aí ele falou, eu ouvi a música, fiquei encantado. Ele falou, então eu vou dar essa música para uma amiga, porque o pastor Eliel me hospedou muitas vezes na casa dele, tal. E a Midian Lima, na época, ela não gravava, ela não tinha, e ela conta até que ela estava fugindo desse processo, né? E ele deu a música para ela por gratidão. Nossa. A música de Jó. Eu lembro que eu comentei com ele no quarto, e falei, Delino, isso aí é a sua segunda música, Deus é Deus. Essa música é demais. Ele falou, não, mas essa música Deus me mandou dar para ela. Não, tá, tranquilo. E aí, eu imagino, né, eu vou aqui conjecturar, que talvez ele falou, eu vou servir uma amiga. Não sei o que vai acontecer com ela, mas acho que jamais a gente não imagina. Sim. Né, que alguém sai do zero, assim, do dia pra noite, vum. E ele falou, e depois eu acho que eu posso regravar a música, né? Porque talvez ela vai fazer um disco independente. Eu imagino que tenha sido isso. E eu vou ainda, por gratidão, servir uma amiga que eu amo muito. E ele cedeu a música, ela gravou um disco. Esse disco, acho que pelo William Nascimento, eu acho, foi parar na mesa da Dona Ivelisse. Dona Ivelisse ouviu, mandou chamar a Midian. A gente tem Midian aí. Sim, fazendo sucesso. Ivelisse, é incrível essa percepção, né, que ela teve e de destacar tanta gente. Hoje, antes do cenário, se você não fosse cantor, pastor, o que você seria? Porque a gente contou agora e trouxe esse processo, né? Mas, além disso, o que pulsa no seu coração? Olha, eu na verdade eu sempre amei pessoas, sempre amei servir pessoas. E como desde criança eu sempre ouvi sobre meu chamado, eu não sei se eu me planejei para ser outra coisa. Uhum. Eu na verdade hoje, assim, depois de provar dessa experiência, né, de cantar, de fazer sucesso, e cantar é a coisa que eu mais amo, mas eu sinto assim, muita saudade de estar em casa, de passar mais tempo com a família, e esse é um preço difícil. Então, talvez se eu pudesse ter uma oportunidade de fazer alguma coisa onde eu pudesse levar pão para a mesa de casa e pudesse passar mais tempo em casa, eu talvez por esse fator, mas eu não tenho em mente assim, poxa, o que eu seria, o que eu faria, né? Eu adoro o ramo de gestão, por exemplo, eu gosto dessa dinâmica, mas eu não sei, eu nunca me preparei para outra coisa, né? Eu passei a minha vida servindo. Eu desde criança eu escuto a respeito do meu chamado, então eu não me preparei mentalmente para dizer, puxa, eu estou cantor e queria ser outra coisa, né? Mas eu amo, assim, ali condensadamente o ministério no reino, cantando ou pregando, pastoreando. Eu amo o pastoreio, eu acho lindo. Eu só não me enxergo como um pregador, assim, esses conferencistas, né? Uhum. Eu não carrego essa linha de narrativa que eles carregam, mas eu amo muito a Bíblia, eu amo muito o Evangelho, eu amo muito ler a palavra, eu sou apaixonado pela Bíblia. Então, assim, dentro desse universo eu não consigo me ver de outra maneira. Mas eu confesso que dessa vida, hoje, o que eu sinto muita vontade é de passar mais tempo em casa. Imagino. É a missão, né? Às vezes a gente tem esse chamado e honra esse chamado, mas tem um preço, né? O ministério em si, ele tem um preço, seja qual for, né? E às vezes a gente tem isso. Pastor, qual foi um momento que o senhor teve uma experiência incrível com Deus que você acredita que foi marcante, assim, para sua vida? Exatamente nesse mês, ano passado. Por quê? Ano passado, no mês de junho, dia 30 de junho, estava recebendo a notícia que eu ia ser entubado, né, por causa do Covid. Cara, assim, eu ressignifiquei tudo na minha vida. O ano passado, para mim, foi um ano de ressignificar tudo. Eu revi tudo na minha vida. Cheguei no hospital, eu me deparei com a notícia, nós vamos entubar você. E eu vivi uma coisa que eu imagino que muita gente talvez viva, mas que me fez pensar muito a respeito disso. Que é você passar uma vida na igreja e você chegar na beira da morte, sabendo que em poucos minutos você corre esse risco, porque infelizmente pouca gente teve a sorte de escapar do tubo, e você questionar se você está salvo. E você ter medo, você sentir medo
se você vai fechar o olho e vai acordar num lugar indescritível, lindo, ou se você vai fechar o olho e acordar num lugar que você jamais queria estar. E aí a partir dali eu passei a me questionar. A Tata, minha esposa, ficou do lado de fora do hospital, orou uma noite inteira do lado de fora do hospital, de joelhos. Poucos dias ainda depois que eu saí, ela tinha as marcas no joelho. Eles faziam uma videochamada, eu tenho as fotos porque ela fazia a videochamada e ela printou algumas vezes, eu entubado. Eu vi isso depois. No primeiro dia que eu saí, a gente estava almoçando, eu olhei as imagens, assim, passou um filme na minha cabeça, né? E eu divido uma experiência disso porque assim, eu cresci na igreja, eu vivi na igreja, eu aprendi as coisas da igreja, sabia a hora de levantar a mão, mas eu carreguei muito pouca experiência com Deus para o secreto. Então assim, chega uma hora que você trabalha tanto para o reino, você trabalha tanto para o seu pai que você não tem mais relacionamento com ele. E vocês têm a sensação que esse trabalho que você faz supre essa ausência. Essa é uma sensação que você carrega. Só que quando você chega numa hora como essa, você percebe que você tem muita coisa para apresentar, mas nenhuma delas pode te salvar. Porque ninguém pode ser salvo por obras. Ninguém pode ser salvo porque prega, porque canta, porque ganhou almas. Isso não é mérito. Eu odeio esse negócio. Me perdoe se alguém faz isso, mas eu odeio esse negócio dessas pessoas que postam. Ganhei tantas almas hoje. Não, quem sou eu? Que capacidade tenho eu de ganhar alguém? Essa é a obra do Espírito Santo. A gente não ganha nada. Paulo fala isso, não há glória. A gente não tem do que se gloriar senão na cruz de Cristo. Então, passar por esse momento, a minha esposa foi levar a frasqueirinha na porta da UTI, ali ela foi batizada no Espírito Santo, chamaram segurança, os seguranças eram crentes, ajoelharam com ela, oraram com ela e eu dormindo do outro lado. Era para eu ficar 7 dias no tubo, então em 2 dias e meio eu fui estubado. Deus foi assinando o milagre. Eu estava de fralda numa cama. Eu pensei tanto, eu não tinha lá a plateia cantando comigo, eu não tinha música, eu não tinha banda. Eu ali sozinho, chegou 2 estagiárias para me dar banho, é uma vergonha horrorosa. 2 moças novas, você ali, elas te mexem para lá, te limpam para cá, você não sabe o que você fez, você não sabe. E eu ali morrendo de vergonha, uma delas cantarolando, e eu pedi que ela cantasse alguma coisa. Eu estava esperando qualquer coisa, podia cantar qualquer música do Gustavo Lima, do Henrique Juliano, de qualquer um forró, qualquer coisa. E eles me chamavam de Marcos, né, por causa meu nome é Marcos Lucas, eu estava irreconhecível. E ela começou a cantar exatamente Deus de Detalhes. Poderia cantar um pedacinho? Porque claro, a gente tem muita gente que não é evangélico e acaba não conhecendo. Né? E é exatamente a minha música, né? A primeira música que deu certo, ela começou a cantar, né? Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Aquele refrão que todo mundo conhece. Né? Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Então Deus foi falando comigo, sabe, de muitas maneiras diferentes deitado. Eu percebi que você ter uma música que deu certo, você fazer sucesso, isso não te torna super-humano. Você cai numa cama como essa, você percebe, você não consegue nem se equilibrar se a graça de Deus não te permite isso. Então, ano passado, exatamente nesse mês de junho, foi assim o mês da minha experiência com Deus. Eu poderia, talvez assim, ser ousado o suficiente para dizer que depois de ser pastor, depois de ser cantor, depois de viver anos na igreja, talvez eu, como Nicodemos, eu tive uma experiência, um encontro com Jesus assim muito diferente do convencional. E aí eu mudei os meus focos, eu mudei os meus objetivos. Então, assim, práticas simples, como dobrar o joelho para orar, que era uma correria, era difícil, era uma tarefa árdua. E é incrível que aí a gente está ocupado com o reino, né? Mas mesmo assim, essa relação não é tão comum, né, pastor? Exatamente, não. Eu acho que o que a gente faz não substitui o que a gente tem que ser em Cristo. E por isso Jesus, olha, você nunca vai ver Jesus mencionando
falando a respeito dos pecadores, colocando neles uma atenção sobre o risco deles ficarem de fora do reino. Pelo contrário, você vê Jesus os chamando para o reino. Mas você vê ele dizendo assim que tem um grupo de pessoas que vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu fiz aquilo outro. Eu me choquei com uma Bíblia que eu não tinha esse mesmo prisma, muito do que eu vejo hoje, com a ajuda da minha esposa, que tem um olhar muito humanizado para a Bíblia. Eu comecei a perceber, por exemplo, que as únicas pessoas que questionaram Jesus sobre como que eu faço para ser salvo, não eram pecadores, eram crentes. Era Nicodemos, o jovem rico, porque os pecadores, eles se encontravam com Jesus e existia uma correlação ali da pequenez da pessoa com a grandeza de quem ele é, que imediatamente essa posição fazia a mágica da conversão e da salvação. Eu desafio você, qualquer pastor, me falar em qual pecador Jesus disse: vá em paz, eu te perdoo, que pediu desculpa. Nenhum deles pediu perdão. E foram perdoados. Porque Deus trabalha com aquilo que ele enxerga dentro do homem. A gente criou uma cultura muito fácil. A cultura do desculpa e está tudo certo. É mais fácil viver assim do que viver na graça. É muito mais fácil eu ter a ideia de que eu pequei, eu falei: Senhor, perdão, e está certo. Aí eu peco de novo e: Senhor, perdão, está certo. Isso é muito mais fácil. Parece que está fazendo o mais correto. Quando a gente fala da graça, de pecado perdoado, de consumado, parece que é uma mensagem de liberalidade pecaminosa, mas é o contrário. É essa mensagem opressiva do arrependimento é que, na verdade, leva as pessoas a viver uma vida de pedir desculpas. E não conseguem mudar. E elas não conseguem sair do mesmo lugar. Porque o Evangelho, Paulo falou isso, o Evangelho é poder de Deus. Ele não acontece porque você frequenta um culto. É um poder. Se você não se põe no lugar certo. Jesus falou isso, né? Quem que precisa de médico? Não é o são. Então, o crente hoje ele tem essa sensação de que ele é o são. E essa falta de olhar para si e de ver o lugar em que ele ocupa, né, o coloca muitas vezes nessa posição de: eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou ao monte. Né? Alguns se sentem super poderosos porque vão ao monte. Jesus ficou 40 dias no monte, a primeira pessoa que ele encontra é o diabo. Então, a consagração não é para você ficar mais super crente, porque não existe nenhum super crente. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que não precise dessa graça, seja alguém em um cargo eclesiástico ou aquela pessoa que chegou ontem. Eles têm o mesmo favor. Não tem diferença. Agora, entre os salvos, depois da salvação, aí é claro que vai ter galardão para quem faz isso, para quem faz aquilo, mas salvação não. Então eu me deparei com essa experiência. Um jovem que cresceu na igreja, viveu na igreja, fez tudo na igreja. Quando tem ali, chega diante da morte, se pergunta: meu Deus, será que eu vou ser salvo? Se a salvação é pela fé, eu cometi o maior pecado na hora crucial de não crer nela. Imagino. Pastor, o senhor acredita que a pandemia de alguma forma aproximou as pessoas mais de Deus? Eu acho que ela peneirou muito. Eu não sei se a palavra... Eu acho que talvez... A gente vê, por exemplo, muitos pastores reclamando do esvaziamento da igreja, né? Das pessoas terem recuado. Mas eu, particularmente, acho que as experiências foram individuais. Cada casa teve a sua experiência nessa pandemia. Mas eu acho que essa pandemia peneirou tudo. Fez as pessoas peneirarem tudo. Elas peneiraram a maneira como elas se relacionam com o trabalho, consigo mesmas, com Deus, com a família, com os filhos. Ela peneirou. Nessa peneira, a gente tem gente que nada muda elas. Né? Tem gente que pode passar por processos mais difíceis e elas vão continuar de coração duro e de coração trancado e fechado. Mas tem gente que aproveitou essa dor para aprender. Então eu acho assim que foi uma lição muito poderosa. Quem quis aprender foi um tempo precioso. Foi uma lição, a gente está se levantando de uma coisa que a nossa geração nunca viu isso. Né? Sim. A nossa geração não passou por isso. Nós estamos passando outra coisa, por exemplo, que a nossa geração nunca viu uma guerra. Eu estou vendo uma guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, né? E nossa geração não viu uma guerra. Nós estamos vendo
Então eu acho que aí a experiência é individual. Eu não sei te dizer se aproximou, se afastou, mas eu acho que peneirou. Eu acho que foi aquela coisa assim bem, sabe, aquele balançar da figueira, sabe? Então assim, os bons frutos, os maduros, caíram em si, caíram na real, né? Eu vou te dar um exemplo aqui assim muito simples, né? Você tem ali aquela história dos filhos pródigos, né? Do filho pródigo, né? Eu acho que na verdade os dois eram pródigos. Um sai, perde tudo, cai em si e entende o valor do pai. Um tá dentro, se sente sem nada e não entende o valor do pai. Ambos se perdem, mas um mesmo sem sair, ele não aprende a lição, ele não entende o valor do pai, o valor de quem ele é e o que ele tem. Ele se pauta nas obras, né? Ele vai lá e fala, eu faço tudo, o senhor nunca fez uma festa para mim? Ele fala, filho, tudo sempre foi seu, né? Então eu acho que é isso, acho que a pandemia fez isso, ela peneirou legal. Entendi. Pastor, no mundo gospel, a gente volta e meia presencia alguns escândalos, algumas situações. O senhor acredita que no mundo gospel, às vezes, falta para alguns cantores, a gente precisa deixar bem claro, meio que essa estabilidade, esse compromisso com o chamado e com, às vezes, o sucesso que chega muito rápido para alguns? Cara, eu acho que a gente está lidando sempre com gente humana. A diferença, talvez, desse tempo e dos anos atrás é que a gente tem a internet. E a internet expõe como ela quer, da maneira que ela quer. Mas a gente sempre teve gente humana. A gente sempre teve gente humana cantando. A gente sempre teve gente humana liderando igreja. A gente sempre teve gente humana. Então, assim, você tem no governo, na igreja, no mercado, na loja, numa rua comum, você tem pessoas humanas cometendo falhas. Você tem pessoas humanas errando. É inevitável. Isso nunca vai parar. Isso nunca vai acabar. É uma loucura a gente dizer que a igreja está podre, porque a igreja sempre foi um lugar de gente pecadora. A gente carrega essa história desde o Éden. A gente tem gente humana falhando desde o Éden, né? Agora a questão é como é que a gente trata isso, né? Aqueles que vão aprender com isso, aqueles que não vão aprender com isso. Sucesso é uma coisa difícil. É difícil de lidar, seja em qual área for, cantando, pregando, no mercado de trabalho. Não é uma situação fácil. Entre esses humanos que falham, existem histórias e histórias. Você tem humanos que falham, não aprendem e continuam tropeçando no mesmo lugar, e você tem gente humana que falha, que aprende, que se levanta, que se recupera, que se restaura. Porque isso acontece em qualquer âmbito, em qualquer nível, né? Como eu disse, desde um nível bairro, rua, cidade, estado, nação, e para quem tem mídia, isso fica ainda muito maior. Então, assim, a gente está cheio de gente humana. O que eu acho que a igreja não pode fazer, não deve fazer, nunca fazer, é descartar as pessoas. É achar que... Porque um crente falha como qualquer pessoa falha. Um cantor falha como qualquer pessoa falha. Um pregador falha como qualquer pessoa falha. Está sujeito. E cada história tem sua individualidade. Precisa ser olhada, tratada, cuidada. A gente tem, por exemplo... A gente passou por várias coisas. E eu vejo alguns que, no momento em que a gente viu aquilo, foi terrível, né? Mas teve alguém que abraçou. Hoje eu vejo algumas dessas pessoas que passaram por esses processos ainda errando. Eu vejo algumas pessoas que passaram por esses escândalos que se perderam absolutamente. E eu vejo algumas pessoas que passaram por esses escândalos traçando outra rota, se ressignificando. Mas isso nunca vai parar. Isso vai sempre existir desde o Éden até o dia de Jesus. A gente vai ter gente humana fazendo humanidade. Entendi. Pastor, hoje no seu chamado, qual foi o local que você mais se surpreendeu de ter ido cantar, de ter sido convidado? Imagino que nessa trajetória aí o senhor já tenha andado um bocado. Paz, eu já andei em muito lugar. Eu te confesso assim que os lugares mais remotos, assim, eu tenho muita experiência, por exemplo, aqui no norte. O amor que esse povo tem, a maneira como o coração deles estão aberto para receber. E os lugares que mais me impressionaram foram sempre lugares menores, lugares mais simples. Os grandes lugares têm muito aquele ambiente
da performance, né? Você já chega, você tem um tempo, é assim, funciona assim, e tem tanta gente indo lá e todo mundo querendo aquele lugar. E eu confesso, inclusive, depois desse processo, minha esposa falou uma frase para mim que eu não paro de esquecer ela. Ela fala assim, que as pessoas que amam você de verdade, as pessoas que levantam você normalmente, né? Por exemplo, falando de igreja, normalmente as igrejas que te abraçam, as igrejas que te acolhem, normalmente são as pequenas igrejas. Normalmente aquelas que podem derrubar você, podem destruir você, são as grandes, mas não, isso não é uma generalização, né? Mas eu te confesso que as grandes experiências que eu tive foram em lugares simples. Aqui, por exemplo, não lembro se em Breves ou se em Portel, eu fiquei assim impressionado, como é que pode? Uma menina foi fazer aniversário de 15 anos, eu tava com o pé quebrado quando eu vim. E o pai dela perguntou para ela, o que você quer? E eles moram bem longe daqui. Foi lá em Portel, pessoal. Foi em Portel. Foi lá no Camel. Eles moravam longe. E ela queria de presente de aniversário de 15 anos poder me conhecer e me ouvir de perto. Foi. Nós encontramos ela no camarim, lá no Camel. Exatamente. Lá embaixo. Fiz questão de receber a família ali. Eu fiquei impressionado e eles remaram horas para chegar aqui. Fiquei impressionado, falei, poxa, Senhor, que privilégio poder ter alguém assim que recebe essa canção dessa maneira e que pede de 15 anos, enquanto muita gente pede para ir para Disney, pede para ir não sei para onde, alguém pede isso. Eu me senti assim, aquele dia, assim, um homem muito privilegiado por Deus, por poder cantar e chegar lá num lugarzinho que eu nunca fui, né, que eu não sei quando que eu vou conseguir ir, mas chegou lá uma canção, minha voz chegou lá e mexeu o coração de uma menina, e só Deus sabe quem ela vai ser amanhã no reino, né, as inspirações que ela vai ter a partir disso. Então, muito poderoso. Incrível. Pastor, uma pergunta que eu vou fazer para todos que vierem aqui e eu quero fazer para o senhor. Como o senhor partir, o que é que o senhor quer deixar? Inspiração. Inspiração. Quero deixar inspiração. Eu quero que, de alguma maneira, tanto as boas experiências quanto as ruins sejam inspiração para alguém. Aquilo que eu escrevo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu falo. Eu quero que eu hoje, por exemplo, eu sei de muitos homens, né, que já passaram por essa terra e que a gente não esquece do que eles cantaram, do que eles escreveram, do que eles pregaram, do que eles viveram. Eu faço ainda parte de uma geração de pessoas que as minhas inspirações já estão velhinhas, né? Alguns já partiram, como Billy Graham, mas é claro, eu nem ouso pensar na grandeza do que ele fez. Pode ser algo muito, 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 muito ínfimo e menor. Pode ser num âmbito simples familiar, para os filhos, mas eu quero de alguma maneira ser uma inspiração para alguma coisa, né? Eu falo muito para a Tata, eu queria muito ouvir, não sei se eu vou ter essa oportunidade, mas eu queria muito que meus filhos pudessem dizer para os filhos deles assim, ó, meu pai me disse isso, meu pai me ensinou isso. Isso para mim já era de grande valor. Se isso se estender para um lugar maior, as pessoas daqui, quando eu partir dessa terra, cantarem minhas canções, se lembrarem do que eu escrevi, se lembrarem do que eu cantei, rememorizarem, eternizarem alguma música que eu escrevi, para mim vai ser uma honra, um prêmio, um troféu. Falar sobre essas inspirações, cada canção tem uma história, imagino. Tem uma história assim bem marcante que ele fez compor uma música e que hoje ela faz parte do seu repertório? Tem muitas. Uma das últimas agora que eu escrevi foi Não Deu Errado Não. Foi depois desse tempo de Covid, da pandemia e tudo, eu saí do tubo e alguns dias depois a primeira música que eu escrevi foi Não Deu Errado Não. E exatamente nesse sentido de que todo o meu diagnóstico, toda a minha realidade me dizia que aquele era o meu final. Tudo dizia isso, né? Você pensa, a gente estava em casa, todo mundo tomando remedinho, achando que ia passar pelo Covid de forma tranquila. Primeiro, nunca pegou já aquele medo, mas vamos passar. 5 meses antes eu tinha feito a música Medo, que fala sobre isso. Eu cantava em torno de um personagem no cenário de UTI. 5 meses depois, praticamente, estou eu sendo o personagem do clipe, né? E escrevi essa música exatamente inspirado nesse momento que eu vivi,
para dizer às pessoas que não deu errado não, isso é só uma fase, vai passar. Aguenta coração. Teu momento não define o teu final. Você pode até não ser a escolha de alguém, mas é escolhido por um Deus que quer seu bem. Você é precioso. Muito bom. Pastor, quais são os projetos para o futuro e que talvez o senhor vá fazer aí mais para frente? Bom, já temos músicas gravadas. Eu tenho uma música gravada que vai ser lançada daqui a uns 3 meses. Acabei de lançar uma agora que é Experiências, né? Que eu convido as pessoas a assistirem, a ouvirem nas plataformas. Uma música maravilhosa. Eu trago as crianças de volta para cantar comigo nesse clipe. É um clipe muito lindo, eu amei fazer esse trabalho. Já tenho aí algumas próximas músicas já separadas para formar o próximo EP, que eu fechei o EP com essa música Experiências. O EP se chama Experiências, aí dentro desse EP contém Medo, Vai Passar, Ostras Feridas, Não Deu Errado Não e Experiências. E agora começa um EP novo, como eu te falei, quero começar a fazer podcast, né? Tenho essa vontade muito grande. Vai fazer, a gente vai até ajudar, pastor. Precisar de alguma podcast. Recomendação, a gente está aí. Eu quero muito. E aí eu não sei o que Deus tem para o futuro, o resto eu estou na mão de Deus, eu estou muito descansado no Senhor. O que vir, o que Ele abrir, seja qual for a porta que Ele abrir, eu estou pronto para entrar por ela. Imagino, pastor. Sobre o Marajó, o que é que o senhor, voltando para esse assunto, o que é que o senhor acha que essa região precisa mais? Porque o senhor, e eu gosto muito de conversar com as pessoas de fora, que normalmente, principalmente quem viaja muito, tem experiências de fora. Então, a nossa região, eu costumo dizer, nós somos muito ricos, mas ao mesmo tempo nós temos a realidade da pobreza. E o senhor pode ver nas margens do rio, eu estava vendo, o senhor estava andando de barco, então o senhor presenciou um pouquinho dessa realidade. O que é que o senhor acredita que essa região pode e precisa? Eu acho que ela precisava de justiça, né? É uma região que os que têm muito permanecem tendo muito, e é uma região realmente que é rico em minério, é uma das regiões mais ricas do país em minério, né? É uma região rica em solo, é uma região rica, própria açaí, né? Que pertence a vocês, né? A gente tem povos até de outras nações que se apoderaram disso, então faltava talvez um pouco de justiça. Porque muita gente gosta de se aproveitar dos lugares mais simples para tirar benefício, as riquezas, né? Daqui, né? As riquezas daqui, e aí na verdade a gente volta para aquela coisa arcaica, né? É um tipo de escravatura, né? Você determina que um povo vai viver dentro de um patamar e você tem lá os senhores, né? Os senhores feudais, né? Aqueles donos de pedaço de mundo e que determinam e permanecem sempre lá, repassam para os filhos, e aquelas pessoas simples que têm riquezas no seu quintal não são donas nem disso, né? A gente vê o saneamento básico, por exemplo, nos ribeirinhos, né? Eu sei que é um estado difícil de governar porque é muito grande, mas se eu pudesse definir uma palavra que talvez precisaria aqui, é essa palavra, justiça, né? Que houvesse equidade, que as balanças pudessem ser feitas pensando mais no povo, né? Dando ao povo o que eles merecem, pela região que tem, que afinal de contas são eles que produzem toda essa riqueza que existe aqui. Pastor, nesse momento eu tenho certeza que tem muita gente que de repente não é evangélica ou está afastada. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas, o que é que o senhor gostaria de falar olhando para elas aqui? Eu diria para vocês que não fique afastado de quem está perto de você, né? Jesus nunca te abandona, Jesus nunca te deixa. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma denominação, Jesus não é um segmento de dogmas e doutrinas, Jesus não é uma cultura, Jesus não é uma teologia. Jesus é uma pessoa que deu a vida no Calvário por sua causa, morreu por você, né? Derramou o sangue dele por sua causa. E você não é menos merecedor do que nenhuma outra pessoa. Você é digno dessa graça, você é digno desse amor. Talvez você tenha qualquer preconceito estabelecido com relação a qualquer religião ou denominação, mas Jesus é uma coisa que não é você que o encontra, é Ele que te encontra. E não existe um lugar específico para que Ele te ache, que sua vida mude. Isso pode acontecer na sua casa, no seu quarto, no caminho, num hospital,
pode acontecer em qualquer lugar. E meu desejo é que, de uma maneira ou de outra, você tenha a experiência de se encontrar com Jesus. Você possa desfrutar desse amor de Jesus que te salva, que te cura, que te transforma, que te muda lá dentro. Não é aqui fora, é lá dentro. É desse Jesus que eu estou falando. É desse Jesus que todos nós precisamos, inclusive eu aqui que estou falando com vocês. É isso. É certo. Pastor, uma canção para o senhor deixar para o pessoal que está nos acompanhando, poderia cantar um pouquinho aí? Já falou de várias, mas poderia cantar uma? Claro. O senhor gosta muito de cantar? Ah, claro. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Muito obrigado, pastor Lucas. Agradeço, obrigado pela presença. Obrigado. E para você que quiser conferir esse podcast, está em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Podcast Marajó. Muito obrigado, a gente se encontra na próxima semana. Valeu.